Olá, alunos. Vamos continuar nossas aulas de funções. Agora, eu vou mostrar que tem como trabalhar com vetores e funções. Tem como eu passar um vetor para minha função por parâmetro e tem como eu também retornar um vetor. A gente não vai ver como retornar um vetor porque já entraria num conteúdo mais complicado. Então, a gente vai ver só como passar um vetor por parâmetro. Aqui tem um exemplo de uma função que imprime um vetor na tela e não retorna nada. Por isso que o tipo da minha função é void. Essa função tem dois parâmetros. Tem o parâmetro v, que é um vetor de inteiros, e tem o parâmetro tamanho, que é um inteiro. Então, como que eu faço quando eu quiser passar um vetor para uma função? Eu vou ter que declarar aqui o vetor sem tamanho. Ó. Então, eu coloquei aqui, abre e fecha colchetes, mas não coloquei o tamanho. Por que eu não coloquei? Porque eu não sei qual é o tamanho do vetor que vai ser passado. Eu defino o tamanho do vetor quando eu crio ele. Então, por exemplo, na função main, eu posso criar um vetor. E pode ser de tamanho 3, 4, 5, eu não sei. E aí eu vou pegar esse vetor e vou passar ele para a função imprimir vetor. Por isso que eu deixo em branco aqui. Então, eu preciso colocar o colchetes, porque se eu não colocasse, ia ser só uma variável inteira. Então, quando eu coloco colchetes, é um vetor. O vetor já vai ter sido criado e vai ser passado para a minha função. E como eu não sei o tamanho do vetor, pode ser que seja tamanho 1, 2, 3, tanto faz, eu também vou ter que ter um outro parâmetro para me dizer qual é o tamanho. Então, eu vou usar aqui um parâmetro inteiro chamado tamanho. Agora que eu tenho o tamanho do vetor e o vetor, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Por exemplo, aqui eu vou imprimir na tela. Então, começa em 0, vai até menor que tamanho, x++. E aí eu imprimo na tela o valor de Vx e pulo uma linha. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Está aqui a minha função, imprimir vetor, e aqui no main, o que eu fiz? Eu criei um vetor qualquer, ó, tamanho 3, já coloquei os valores iniciais, e eu passo o vetor e o tamanho. Se eu passasse, por exemplo, vetor 0 é um inteiro. Então, aí eu precisaria ter um inteiro na minha função. Como eu não estou recebendo aqui um inteiro, eu estou recebendo um vetor de inteiros, estou recebendo um grupo de inteiros, eu tenho que passar o vetor inteiro. Se eu rodar, deixa eu pausar aqui. Ele imprimiu na tela o meu vetor, ó, 1, 2, 3. Então, eu não posso confundir escrever só vetor e escrever vetor 0, por exemplo. São coisas diferentes. Vamos fazer uma outra função aqui que imprime um inteiro na tela. Né? Então, imprimir inteiro. Int que porcentagem d por uma linha i. Então, agora eu tenho uma nova função aqui que chama imprimir inteiro e ela recebe por parâmetro um inteiro. Eu vou chamar agora essa função, imprimir inteiro. E agora eu não posso passar para ela vetor. Então, seria errado eu passar vetor. Por quê? Porque aqui eu estou passando todo o vetor, estou passando o grupo inteiro. E eu só posso passar um inteiro para ela. Então, por exemplo, poderia fazer assim, ó, vetor 0. Aí ela iria imprimir esse valor aqui. Vetor 1, vetor 2, né? A posição 0, 1 e 2 do meu vetor. Então, se eu rodar, ó, ele imprimiu vetor 1. Então, tá aí a diferença entre passar só um inteiro e passar o vetor de inteiros. O vetor tem uma particularidade quando ele é passado por parâmetro. Ele é passado de uma forma diferente de quando eu passo inteiro, float e char. Então, é uma forma diferente que o computador faz para passar o vetor. O vetor ele não é passado por valor. Então, lembra que
eu expliquei o que era passagem por valor, o computador copia o valor que está na variável lá do main e coloca esse valor na variável da minha outra função. Então, tem essa cópia, então é passado só o valor. No vetor, não acontece isso. No vetor, é passado o endereço de memória. E o que isso significa? Que é passado o endereço de memória. Vou mostrar de novo aqui a minha função. Vou chamar o imprimir vetor, passando o vetor, tamanho 3. Esse vetor aqui, né, o computador vai fazer o quê? Vai substituir isso daqui pelo endereço de memória e vai ser passado o endereço de memória para cá. Igual lá no scanf, quando eu fazia um scanf, por exemplo, para ler uma string. O scanf eu sempre tinha quando eu lia inteiro float char, eu tinha que colocar o e. Então, quando eu lia um inteiro, float ou char, eu sempre escrevia, por exemplo, aqui, ó, um inteiro, eu escrevia e a minha variável. Para o float, a mesma coisa. E para o char, a mesma coisa. Só que quando eu lia uma string, ou seja, eu lia vários caracteres, eu não passava o e. E eu passava o vetor inteiro. Eu não precisava digitar o e, porque o próprio vetor inteiro já é um endereço. Então, como aqui eu estou passando o vetor inteiro, ele já é um endereço. E esse endereço está sendo passado para cá. Como as duas variáveis têm o mesmo endereço, ou seja, essa variável aqui e essa variável aqui, elas têm o mesmo endereço na memória, então as duas são a mesma variável. O que eu fizer com a variável dentro da minha função vai se refletir nessa variável também, porque as duas são, na verdade, a mesma. Então, se eu alterar algum valor do vetor dentro dessa função, aqui na função main, esse valor também vai ser alterado. Então, essa passagem não é chamada de passagem por valor, é chamada de passagem por referência, porque é uma referência à memória. Então, aqui tem um exemplo. Eu criei uma nova função chamada lerVetor. Essa função recebe o vetor e o tamanho. O que eu faço? Eu vou percorrer todo o vetor, vou imprimir na tela para o usuário digitar e vou usar um scanf para ler um inteiro. E o que eu vou fazer? Vou guardar esse inteiro no meu vetor. Então, percebe que foi passado um vetor, o vetor já existia, já tinha sido criado em algum outro lugar e foi passado para a função lerVetor. E essa função altera os valores do vetor. Eu nem sei o que tinha antes, não interessa. Essa função ignora completamente o que tinha antes e vai pedindo para o usuário digitar e vai guardando tudo que o usuário digitou no vetor. Quando terminar de rodar essa função, o programa volta lá para o main, para quem chamou ela. E quando o programa voltar, esses valores vão continuar guardados. Então, aqui tem um exemplo, usando as duas funções que a gente acabou de ver, né? Então, eu criei aqui um vetor e não passei nada para ele. Chamei a minha função lerVetor. O que ela vai fazer? Ela vai pedir para o usuário digitar os valores e vai salvar os valores nesse vetor. Então, ela vai alterar os valores que estão no main. E depois que altera, volta a rodar aqui a função main, ela vai para a próxima linha. Eu passo agora o meu vetor com os valores que o usuário digitou para essa função imprimir. E essa função imprimir vai imprimir na tela os valores. Vamos ver rodando. É essa aqui. Então, eu tenho o ler, que vai passar elemento por elemento e o usuário vai digitar cada um deles e vai ser salvo. E tem a função imprimir, que passa elemento por elemento e imprime na tela. Só que o vetor foi criado na main. Ele foi criado na main, foi passado por referência para cá, foi passado por referência para cá. Então, qualquer uma dessas funções pode alterar o valor do vetor, que vai se refletir aqui, vai se refletir nesse. Vamos rodar. Então, eu vou gravar 6, 7, 8. E aqui ele imprimiu 6, 7, 8.
Então, funcionou. Eu poderia alterar os valores aqui também, na função main, poderia alterar na função imprimir e na função ler. Tanto faz. Em qualquer uma que eu alterasse, ia ficar salva a alteração. Então, essa é uma diferença de quando a gente passa por parâmetro um vetor. A gente viu que para inteiro, float-char, isso não acontece, mas para vetor, isso acontece. E vetor de qualquer coisa, não interessa do que é o vetor, vai continuar funcionando essa regra aí. Aqui a gente fez com vetor de inteiro, mas ela funcionaria para qualquer vetor. Então agora tem os exercícios. Vamos resolver. Tenta fazer primeiro sozinho e depois olha aqui a resolução. Exercício 4. Faça uma função que imprima em ordem invertida um vetor. Então vamos lá. Vou apagar tudo aqui para começar do zero. Tem que fazer uma função que imprima em ordem invertida. Então perceba que essa função não vai precisar retornar nada, nenhuma resposta. Ela só vai imprimir na tela. Então o tipo dela vai ser void. E eu vou chamar ela de imprimir. Eu tenho que passar um vetor. Aqui não falou qual é o tipo. Então pode ser de inteiro, pode ser de float, pode ser de char, tanto faz. Eu vou colocar inteiro. V, abre e fecha colchetes. E lembra que eu tenho que passar o tamanho. Eu tenho que imprimir em ordem invertida. Então, o primeiro elemento que eu tenho que imprimir é o último. Qual que é a última posição do meu vetor? A última posição, você já deve saber, é tamanho menos 1, porque as posições começam em 0. E eu vou ficar imprimindo enquanto x for maior ou igual a 0. Por quê? Vamos supor que o tamanho é 3. Então, ele começa imprimindo o 2. Aí depois eu quero que imprima o 1, depois eu quero que imprima o 0 e acabou. O último vai ser 0. Então, x tem que ser maior ou igual a 0. E x menos menos, porque vai ser de trás para frente. Agora é só imprimir na tela. Então, porcentagem D, pulo uma linha, Vx. Aqui no main. Então, agora eu preciso criar o vetor, vou chamar de V, colocar também 3 mesmo. Já vou colocar os valores aqui, 11, 22 e 33. Aqui nem falava sobre a função main. Não, nem falava. Então, eu nem vou pedir para o usuário digitar. E agora, eu já vou chamar minha função imprimir. E ela vai ter que imprimir 11, 22 e 33. Opa, faltou um parâmetro. Ó, até ficou em vermelhinho aqui. Ó. Faltou o tamanho. Tamanho 3. Então, tá aqui. Vetor, tamanho 3. É, isso. Tinha até falado errado. A função tem que imprimir em ordem invertida. Então, imprimiu o último, o penúltimo e o primeiro. 33, 22 e 11, né? Então, tá certo. Imprimir em ordem invertida. Próximo exercício. Faça uma função que preencha todo o vetor com um número passado por parâmetro. Então, vamos lá. Apagar isso aqui. Apagar tudo. A função não vai me retornar nada. O que essa função tem que fazer? Eu vou passar um vetor. Não posso esquecer de passar o tamanho. E eu também vou ter que passar um número. Qualquer número. E a função vai guardar esse número em todas as posições do meu vetor. Ela vai guardar esse valor, esse número. E só. E lembra que a gente não vai retornar, né, vetor? O vetor é passado e a gente altera ele. E não precisa retornar nada. Então, é void. E eu vou chamar a função de preencher. Então, vou colocar como... Colocar float só para variar, já que a gente nunca usa. Vetor V. O tamanho é inteiro. E um float que vai ser o... Vou chamar de valor... Não, vou chamar de preenchimento. Pronto.
para ficar mais claro. Esse é o preenchimento, é o que vai ser usado para preencher o meu vetor. Agora eu faço aquilo que vocês já estão carecas de saber. Eu vou percorrer o meu vetor. E para cada elemento do meu vetor, para cada Vx, eu vou definir preenchimento como o valor. Então, vou guardar preenchimento em Vx. Vou percorrer o meu vetor inteiro. Assim que terminar de percorrer, todos os valores do vetor vai valer preenchimento. Vamos criar nosso vetor de float. Vou colocar também em tamanho 3. E eu já vou colocar valor inicial para ele. Vou colocar meio, 1 e 1,5. Pronto. Agora, eu vou chamar a função preencher. Passando V, passando o tamanho, e agora algum valor que eu quero usar como preenchimento. Eu vou usar como preenchimento 11.11. Pronto. Para saber se deu certo, eu tenho que imprimir na tela o vetor, né? Eu vou copiar esse for aqui. Se bem que aqui eu já tenho uma função que imprime vetor, ó, do outro exercício. Eu vou copiar a função, colar aqui. Isso. E vou usar, vou aproveitar a função imprimir vetor. Pronto. Aí eu imprimo na tela. Vamos rodar. Imprimir. O que eu escrevi de errado aqui? A minha função imprimir vetor, ela recebe como parâmetro um vetor de inteiros. E esse vetor é um vetor de float. Então, vamos mudar para float. E aqui, porcentagem %F na hora de imprimir. Então, aqui, imprimiu o meu vetor e foi guardado os valores que eu queria. O vetor foi preenchido com esse valor, 11.11. Então, minha função preencher funcionou. 6. Faça uma função que retorne o maior valor de um vetor. Então, agora, eu vou ter que retornar um valor. Então, vamos lá. Eu vou ter que retornar um valor do vetor. Então, vamos fazer com o vetor de inteiro. Então, como eu vou retornar um valor, o valor vai ser inteiro, então o tipo da função vai ser inteira. E vai chamar encontrar maior. Vetor tamanho. Pronto, eu só preciso passar o vetor e o tamanho dele, e essa função encontra o maior valor dentro desse vetor e retorna como resposta. Vocês já fizeram vários exercícios de como encontrar o maior valor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer o vetor e verificar se aquele é o maior, sempre comparando de 2 em 2. Eu vou ter que criar uma variável que guarda quem é o maior. E ela tem que ter um valor inicial. O valor inicial eu vou colocar como V0. Eu poderia ter colocado 0 como valor inicial. Será que ia dar certo? Pensa aí, pausa o vídeo. Se eu colocasse o maior valendo 0 como valor inicial para o maior, será que ia funcionar? Não ia. Por quê? Imagina que eu passe um vetor só com valores negativos. Como o maior valor de todos é 0, já é maior do que todos os valores dentro do vetor passado, iria retornar 0, que era errado, porque não tem 0 no meu vetor e nem 0 é o maior valor do meu vetor, porque só tem valores negativos. Por isso que eu tenho que iniciar essa variável com um valor válido. Então, eu inicio com qualquer valor gravado no meu vetor, qualquer um, não interessa. Porque depois eu vou começar a comparar todos eles para saber qual realmente é o maior. Então, por padrão, eu falo que V0 é o maior. E no final, eu vou retornar o maior. Aqui no meio, eu vou procurar o maior. Então, vou ter que percorrer o vetor. X nem precisa começar em 0, né? Vou colocar 0 aqui, depois eu mudo. X menor que tamanho, x mais mais. Agora eu vou comparar. Se Vx for maior
que o maior valor, então o maior valor, na verdade, é o Vx, porque o Vx foi maior que ele. Pronto, a minha função está pronta que encontra o maior valor. Eu percorro todo o meu vetor e se algum for maior do que esse que está nessa variável aqui, esse daqui vai ser o novo valor maior. Agora, vamos criar um vetor, colocar tamanho 3 mesmo, que tem como 99, menos 5 e 50. Pronto. E eu vou fazer o quê? Eu já vou direto imprimir na tela o maior valor. Como que eu imprimo na tela? Eu chamo a função encontrar maior. E vou passar o meu vetor V e o tamanho 3. Pronto. Vamos ver se funcionou. É para encontrar o 99. Ó, funcionou, 99. Tem como melhorar também esse algoritmo aqui de encontrar o maior valor. Eu não preciso começar com o x valendo zero. Por quê? Porque se eu começar com x valendo zero, maior é v0. X vale zero. Aqui vai ser verdadeiro, né? 0 é menor que 2. Então, a primeira condição vai ser o seguinte. A primeira comparação é v0 é maior que v0, porque x vale v0. Então, não faz sentido eu verificar se v0 é maior que v0. Nunca vai ser. Então, eu não preciso verificar v0. Então, eu posso começar de v1. Então, se eu colocar 1 aqui, eu melhoro esse algoritmo aqui, porque agora eu não preciso comparar v0 com v0. Ele já começa comparando v1 com v0. E aí, se eu rodar, deu certo de novo, ó, 99. Ah, mas então vamos colocar agora para o maior valor ser esse último aqui. Pronto. Agora o maior é o último. Ó, funcionou também. Bom, então esses foram os exercícios de funções com vetores. Continuem estudando aí, a gente ainda não acabou o conteúdo de funções. Na próxima aula, a gente vai ver mais coisa nova. Até mais.